Bom dia, pessoal. Não temos como nos encontrar presencialmente por enquanto, né? Oxalá que essa situação na qual nos encontramos atualmente passe em breve, né? E agora eu, Diogo, estou dando para vocês aula de filosofia, né? E dentro dos temas que estamos vendo, né? Como eu comentei com vocês nessa primeira etapa, estamos vendo introdução à lógica. Por que só introdução? Porque o estudo da lógica é uma coisa muito complexa, né? Não tem como fazermos isso rápido, né? Então vamos ver. Já no início, né, nas primeiras aulas do ano, né, nós falamos sobre isso, opinião, pós-verdade, expliquei a diferença do quarto poder, do quinto poder, né? Lembrando, o primeiro, o segundo e o terceiro são os três poderes que nós sempre conhecemos, né? Executivo, legislativo e judiciário. O quarto poder é o poder da mídia, né? Como conhecíamos antes, imprensa, televisão, rádio. E já com a internet, né, quando vem as redes sociais, né, não digo internet em si, mas sim redes sociais, é o quinto poder, né? E dentro do quinto poder, né, vem a noção de pós-verdade, né? Pós-verdade, que está aqui, pós-verdade, né? Que são quando são notícias que não importam se elas são falsas, o que importa é que as pessoas comportam como se elas fossem verdadeiras, né? Enfim, não é, esse é só uma revisão. Depois, né, eu expliquei para vocês, né, a lógica aristotélica, né, que Aristóteles que foi o primeiro que sistematizou, né, o estudo da lógica. Lógico que não foi a primeira pessoa que fez que raciocinou com lógica, mas ele foi o primeiro que sistematizou o estudo da lógica, né? É o que nós chamamos de lógica clássica, né? E dentro da lógica clássica nós estamos estudando, né, o tipo tradicional de argumentação, que é a dedução, né, que é o argumento dedutivo que nos importa aqui, né? E dentre os argumentos dedutivos existe o silogismo, né? O silogismo, que é aquele tipo de argumento estruturado, né, a partir de duas proposições, duas premissas, né, uma conclusão. Igual tem esse exemplo clássico, que foi um exemplo que o próprio Aristóteles deu: todo homem é mortal, Sócrates é homem. Então, logicamente, Sócrates vai ser mortal também, né? Lembrando que existe no silogismo a premissa maior, né? Qual que é a maior? Aqui tem um termo maior. O termo maior é aquele termo de silogismo que tem uma maior abrangência. O que existem mais, seres mortais ou homem? Ah, seres mortais. Então, né? E o que existe mais, Sócrates ou seres mortais? Seres mortais. Então, o mortal, no caso aqui, é o termo maior, né? Sócrates, de tudo que tem aqui, é o que existe em menos quantidade. Então, o termo menor. E o termo médio é o que faz o elo entre as duas premissas, possibilitando uma conclusão. Lembrando que o termo menor sempre vai ser o sujeito na conclusão e o termo maior vai ser o predicado numa conclusão. Tá, isso aí a gente já viu. Depois nós vimos 8 regras de silogismo válido, né? São 8 regras de silogismo válido, né? Essas regras depois, né, eu posso deixar, já passei no quadro, inclusive com exemplos diferentes que eu coloquei aqui nesses slides, né? Depois, se algum de vocês me pedirem esses slides, eu libero para vocês também, né? Se quiser, eu posso depois, mais tarde, disponibilizar ali. Nisso daí, eu passei no quadro, né, nas aulas também para vocês, as regras de uma discussão racional, né? São essas 3 regrinhas, né, para que seja possível uma discussão racional, um debate. Se não obedecermos essas 3 regrinhas, não tem como fazer um debate justo, né? Você não vai debater com um louco, né, que fala que somos peixes que estamos nadando, né, num oceano, né, e na verdade o que a gente está chamando de ar é água e o que chamamos de água é ar. Não tem como você discutir com uma pessoa que fala dessa forma, né? Uma pessoa que não raciocina com lógica, né? E menos ainda com uma pessoa que não conhece do tema, né? Ou seja, imagina se eu, Diogo, né, se eu vou querer discutir, né, física quântica com um astrônomo, ou não, perdão, com um físico.
Não tem como, eu fui péssimo nos estudos de física, eu não sou habilitado em física, eu não entendo muito de física quântica, não tem como eu discutir esse tema com ele. Né? E depois uma pessoa não pode estar mentindo deliberadamente. Né? Não tem como isso acontecer. Né? Se a pessoa está mentindo, você já deixa, não tem como você discutir com as pessoas. Ela quer mentir, ela tem intenção de mentir, então não tem como você chegar numa nova conclusão com as pessoas, que ela quer te convencer através de mentiras. Enfim. E aí nós começamos os estudos das falácias, né, que é aquele tipo de raciocínio correto. É um raciocínio que parece ser verdadeiro, mas é falso. Né? E aí as falácias podem ser formais, quando contraria as regras da inferência válida, ou seja, as regras lógicas, e as não formais. Né? As falácias formais são mais a mesma coisa que as falácias estruturais, né? São é a mesma coisa, né? Que eu passei para vocês como essas 3 grandes categorias gerais de falácias, né? Enfim, e também, né, tem a falácia de conteúdo, que usa alguma premissa falsa, e tem a violação, né, das regras de discussão racional, que é o que eu estava comentando antes, né? Aí, assim, uma pessoa convence violando aquelas regras, logicamente, e se tornou um tipo de falácia. Bom, mas hoje, então vamos aí entrar, né, o tema da aula de hoje são as falácias estruturais. Né? E como a primeira falácia estrutural que eu coloco aí, né, ao todo vamos estudar 6, né, mas a primeira que eu estou colocando é a afirmação do consequente. Né? Ou seja, consequência. Quando você afirma uma consequência querendo falar que a causa existe. Então aí eu coloquei aí, né, no lado esquerdo, né, aqui eu expliquei. Se A, então B. B, logo A. Ou melhor, vou explicar com outras palavras. Se é verdade que existe o A, então logicamente vai existir o B também. Se eu sei que existe o B, então eu vou poder concluir necessariamente que existe o A. Esse tipo de raciocínio pode soar verdadeiro, mas é uma falácia, não é verdadeiro. Chamado de afirmação do consequente. E aí eu coloquei um exemplo aqui do lado direito para ficar mais claro para vocês. Um exemplo. Se eu fumar, terei problemas respiratórios. Eu tenho problemas respiratórios, logo fumei. É uma falácia, se aplica ao meu caso. Né? Eu tenho problemas respiratórios e nunca fumei. Agora, se eu fumasse, eu teria mais problemas ainda. Né? Também você pode ver pessoas que tem várias pessoas que têm problemas respiratórios que nunca fumaram. E nós sabemos que normalmente normalmente não sempre, a pessoa que fuma tem pelo menos algum nível de problema respiratório, ela tem. Né? Eu posso estar doente, e como eu coloquei aqui como observação, né? Posso ser alérgico, posso estar com coronavírus. Né? Isso é uma falácia estrutural. Né? Eu posso falar assim: se o Petrônio cantar a Tibúrcia não vai ficar com ele. Aí eu falo, a Tibúrcia não ficou com o Petrônio. Aí você pode concluir, então o Petrônio cantou a Tibúrcia. Não, você não pode concluir isso. Por que você não pode concluir isso? Porque o Petrônio pode não ter cantado a Tibúrcia e por isso que ela não ficou com ele também. Entendeu? Então, essa estrutura de raciocínio que está aí, que nós chamamos de afirmação do consequente. Um segundo tipo de falácia estrutural que nós vamos estudar, né, a negação do antecedente. Aí eu coloquei lá de novo o quadrinho lá. Se A, então B. Não A, logo não B. Voltando, se é verdade que existe o A, então vai ser verdade que vai existir o B. Não existe o A, então eu vou ter que concluir que não existe o B. Então vamos ver o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, né? Parecido com o último. Se eu fumar, terei problemas respiratórios. Não fumei, logo não tenho problemas respiratórios. De novo, não é verdade. Eu não fumei e tenho problemas respiratórios. Eu posso estar com coronavírus. Entendeu? Ou seja, é a negação do antecedente. Por que antecedente? É o que vem antes. Né? O A vem antes aqui do caso do B. O fumar vem antes de problema respiratório.
seja, por isso que a gente chama de negação do antecedente. Uma próxima falácia estrutural aí que nós estamos estudando, né, é o argumento regressivo com universais. E aí vem o exemplo. Todo S é P. A é um P, logo A é um S. Não necessariamente, né? Porque se todo S é P, não é a mesma coisa que dizer que todo P é S. Vamos ver ali do lado o exemplo que eu coloquei, né? Que lembra muito, né, uma coisa que nós temos visto aí na televisão, né? Que tem uma pessoa aí, né, muito famosa, né? Está se tornando famosa também pelas falácias que ela fala em público, né? Ou seja, algo que a lógica clássica mostra, cara, você está falando errado, não faz sentido o que você está falando. Então vamos lá. Todo resfriadinho é uma doença respiratória. Sim, verdade. O coronavírus é uma doença respiratória. Sim, verdade. Então logo o coronavírus é só um resfriadinho. Não. O coronavírus é uma enfermidade respiratória gravíssima, né? Que traz mais morte que qualquer resfriado que nós temos tido contato, que temos superado nos últimos anos, né? Então, coronavírus, você não pode dizer que o coronavírus é só um resfriadinho. Ele é uma doença respiratória. Por ser doença respiratória, não é a mesma coisa que resfriadinho. Então, a primeira premissa, todo resfriadinho é uma doença respiratória, sim, é verdade, mas eu não posso falar que toda doença respiratória é um resfriadinho. E é essa confusão que essa falácia faz, né? Quem acredita é porque ficou confuso com a primeira premissa, né? É verdade que todo resfriadinho é doença respiratória, mas não é vice-versa nesse caso. Entenderam? Esse é o argumento regressivos com universais. Por que universais? A primeira premissa é universal. Todo resfriadinho é uma doença respiratória. Então, esse todo, né, dá um sentido de universalidade, né, nessa primeira premissa. Por isso que essa falácia é chamada de argumento regressivo com universais. Bom, vamos para a próxima. O tempo está passando. Argumento regressivo com quase todo. Quase todo S é P. A é um P, logo A é um S. Né? Não, né? Se a gente fazer o desenho de conjunto aí, os diagramas de Venn, vamos ver que não funciona assim. Vamos ver um exemplo aí. Quase todos os brasileiros do campo são caipiras. Santos Dumont foi um brasileiro do campo. Conclusão, Santos Dumont foi um caipira? Não. Né? Foi um homem culto, cheio de boas maneiras, né? Cheio de civilidade, né? Inteligentíssimo. Né? Longe de ser um caipira. Gente, camponês não é sinônimo de caipira, né? Tá, vamos para a próxima. Argumento em cadeia com existenciais, né? Alguns existenciais porque está falando que existe, né? Alguns S são P, alguns P são Q, logo alguns S são Q? Não, né? É possível, né, o S estar num conjunto diferente do Q, né? Vamos ver lá como que quem fizer o desenho aí do diagrama de Venn vai conseguir entender melhor isso. Vamos ver lá. Um exemplo. Alguns que nascem em território brasileiro são índios. Sim. Alguns índios nascem em território norte-americano. Sim. Logo, alguns que nascem em território brasileiro nascem em território norte-americano. Impossível. Então, esse aí é um exemplo. Eu coloquei isso aí não dá nem para me falar. Esse exemplo não dá nem para me falar que é uma falácia. Eu coloquei uma coisa tão absurda que para vocês verem que aquela estrutura de raciocínio não funciona, né? Então, é uma falácia. Argumento regressivo com universais negativas, né? É a última das falácias aí que vamos estudar. Então, todo S é P, nenhum Q é S, logo nenhum Q é P. Ah, não, aí vai o exemplo que eu coloquei. Todo Belo Horizontino é mineiro. Sim, verdade. Todo arcoense nenhum arcoense é Belo Horizontino. Verdade. Logo, nenhum arcoense é mineiro. Não, todo arcoense é mineiro. Entendeu, gente? Então, com isso aí, nós estamos hoje terminando
esse estudo das falácias estruturais. Na próxima aula vamos continuar com as falácias de novo. E aí, bom dia, gente. Vê lá a atividade que eu vou deixar para vocês fazerem. Um abraço.